gente vai continuar falando sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é como se fosse a placa-mãe do computador, né? É ali que as informações são recebidas, processadas e depois mandadas de volta para a gente tomar as decisões que a gente toma, fazer os movimentos que a gente faz e funcionar. E é bacana porque tem uma lógica por trás dessa história toda. E a lógica básica é a seguinte: a gente tem os neurônios sensitivos que recolhem as informações do mundo externo, trazem para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central essas informações elas são processadas e depois elas são mandadas de volta para o nosso organismo para a gente poder fazer alguma coisa com aquelas informações que a gente recebeu. E apesar da gente achar que tudo isso é processado no cérebro, não é bem assim que funciona. Bem, o sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Mas o encéfalo não é o cérebro. E pelo amor de Deus, é cérebro, não é cérebro, hein? Apesar de que às vezes até eu falo cérebro, é a coisa mais esquisita e feia do mundo falar cérebro. Bem, o cérebro ele é um pedaço, uma porção do nosso encéfalo. Mais especificamente, ele corresponde ao telencéfalo. E o cérebro, ele realmente é a estrutura que contém 80% do encéfalo. A gente tem no encéfalo mais de 100 bilhões de neurônios quando a gente é adulto. E o cérebro, ele tem uma divisão, uma classificação anatômica que ela é importante para a gente poder entender como as coisas funcionam. A gente tem no cérebro alguns sulcos que são como se fossem invaginações, são depressões, são dobras, estrias no cérebro, e tem algumas protuberâncias, que são aqueles que a gente chama de giro no cérebro. E dependendo do giro ou do sulco, a gente vai dividindo em áreas, em regiões, e começa a classificar o que essa região ou essa área é responsável por fazer no cérebro. Basicamente, a gente tem os lobos, né, que são as regiões do cérebro que são delimitadas por sulcos e também pela fissura longitudinal, que é aquela grande divisão que a gente tem no cérebro, que vai da parte da frente até a parte de trás do cérebro. Os lobos são o lobo frontal, que fica na frente, o lobo parietal, que fica em cima, meio que no meio aqui do cérebro, tem o lobo occipital, que fica aqui atrás, tem o lobo temporal, que fica aqui na têmpora, aqui do lado, e tem o lobo insular, que fica ali dentro do cérebro. Os principais sulcos que a gente tem no cérebro, não é suco também não, é sulco, hein? São o sulco lateral e o sulco central. O sulco central ele desce aqui no lado do cérebro, divide meio que o cérebro na parte da frente e na parte de trás, e o lateral ele é meio que, como o nome diz, aqui na lateral do cérebro. Ali do lado do sulco central do cérebro, esse que corta aqui como se fosse de uma orelha a outra o cérebro, nessa direção aqui, ele tem duas dessas protuberâncias, uma na frente e uma atrás. A da frente a gente chama de giro pré-central e a de trás a gente chama de giro pós-central. Isso é importante porque no giro pré-central a gente tem um acúmulo de funções motoras ali. Ou seja, boa parte das informações que a gente manda para os órgãos que movimentam o nosso corpo saem dali. Já na pós-central, no giro pós-central, esse que fica atrás desse sulco central, a gente recebe boa parte das informações sensitivas do nosso corpo. A parte direita e esquerda do cérebro, a gente chama de hemisfério direito e esquerdo do cérebro, muita gente acha que eles são completamente separados. Isso é um conhecimento, isso é uma noção falsa do nosso cérebro. Os dois hemisférios são conectados por um trato de fibras que chama-se corpo caloso, que fica ali na base do cérebro e une um hemisfério ao outro e faz com que haja um fluxo de informação entre esses dois hemisférios. Outro conhecimento, outra noção falsa que existe sobre o cérebro, pelo menos parcialmente falsa, é que o lado esquerdo do cérebro toma conta do lado direito do corpo, e o lado direito do cérebro toma conta do lado esquerdo do corpo.
Isso acontece em parte. Em parte porque se você pega os neurônios sensitivos que chegam na medula espinal, sobem e vão até o encéfalo, quando eles chegam ali na região do bulbo, eles se cruzam. A gente chama isso de decussação dos neurônios, que acontece nas pirâmides do bulbo. É bacana porque o nome pirâmide é porque eles têm esse formato mesmo, e faz com que um vá para um lado e o outro vá para o outro. Com isso, você realmente tem que várias informações do lado esquerdo do corpo são processadas pelo lado direito do cérebro, e vice-versa. Mas isso não é necessariamente válido para tudo. Por exemplo, a audição do lado esquerdo, ela é controlada pelo hemisfério esquerdo do cérebro. A audição do lado direito é controlada pelo hemisfério direito do cérebro. E a região é até aquela ali perto de onde fica o ouvido mesmo. É a região do lobo temporal, ali quase perto do parietal e do frontal, meio que ali no encontro das águas, na tríplice fronteira ali do cérebro. As informações, elas chegam no cérebro, como a gente estava falando, através da medula espinal, e ela chega através de tratos, de fibras de neurônios, e esses tratos ascendentes, eles têm um nome que começa com a espinha e termina com a parte do cérebro onde eles chegam. Então, por exemplo, se você pega o trato espinotalamar, se você pega o trato espínamo-cerebelar, ele quer dizer que ele chega no tálamo, ou chega no cerebelo. Ao mesmo tempo, as informações que vêm do cérebro, ela passa pela nossa espinha também, pela medula espinal, né? E eles recebem um nome contrário, para a gente saber que eles são descendentes. Então, por exemplo, se você pega o trato córtico-espinal, ele vem da região do córtex do cérebro pela espinha. E o que é o córtex do cérebro? O córtex do cérebro é meio que a capa do cérebro, é o que fica por fora. E o córtex, ele é importantíssimo para várias funções que a gente tem. Por exemplo, para a função motora, como a gente falou. O córtex, ele é formado por substância cinzenta, que é quando você tem uma concentração muito grande de núcleos dos neurônios, né? Núcleos celulares. Por isso que ele fica com essa cor cinza. Já dentro, no interior do cérebro, a gente tem mais substância branca, que é aquilo que a gente viu lá em outro vídeo daquelas células de sustentação, principalmente os oligodendrócitos, que são aqueles polvos com tentáculos que acabam fazendo aquela baía de mielina no cérebro, né? E não protegendo, mas isolando os neurônios do cérebro, fazendo com que as informações passem mais rápido. Apesar de que no interior do cérebro a gente também tem substância cinzenta, no que a gente chama dos núcleos que a gente tem no cérebro. Bem, dentro do encéfalo a gente ainda tem outras regiões que são importantes. A gente tem o mesencéfalo, que como o nome diz, fica ali no meio do encéfalo. A gente tem o diencéfalo, que é importantíssimo, que é onde fica o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo, fica a hipófise também. A gente já viu que o hipotálamo é responsável por receber as informações de sede, de fome, etc. E ele se comunica com a hipófise, que é uma glândula que produz hormônios para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa fazer quando a gente sente sede. Por exemplo, produzindo o ADH, o Antidiuretic Hormone. A gente viu que a gente tem os osmorreceptores lá no hipotálamo que acabam sendo sensibilizados quando a gente está com uma quantidade de sal muito grande no corpo, por exemplo, e a gente tem que beber mais água. Então isso que acontece, a gente também, além de beber mais água, a gente urina menos. Isso é feito pelo ADH. A ocitocina, que ajuda a mulher no trabalho de parto, é também liberado pela hipófise, essa glândula que fica ali perto do hipotálamo. A gente tem essa outra região do encéfalo importante que chama-se robencéfalo. Essa região é onde fica o cerebelo, o bulbo e a ponte. O cerebelo, ele tem uma concentração de neurônios enorme e é responsável por várias funções motoras de equilíbrio do nosso corpo. Ali no cerebelo, a gente recebe as informações dos músculos proprioceptores do nosso corpo.
aquela história que a gente faz os exercícios que o professor lá na academia fala assim, não, isso é um ótimo exercício de propriocepção. Então, cerebelo que tem essa função de equilibrar a gente. Agora, não necessariamente todas as informações que a gente tem passam pelo cérebro. Existe uma coisa chamada arco reflexo que é interessantíssima. Você tem um neurônio sensitivo e quando ele chega na medula espinal, em vez dele levar a informação lá para o encéfalo, ele se liga num neurônio de associação, ali na medula mesmo, e dali mesmo sai um outro neurônio somático que faz com que a gente tome uma reação quase que num curto-circuito, por isso que a gente chama de arco reflexo, que é quase que um arco mesmo. A informação vem pelo neurônio sensitivo, passa ali rapidinho pelo de associação e já vai de volta ali para o neurônio somático para fazer com que a gente tenha algum tipo de atitude ou tenha algum tipo de reação em cima daquela sensação, daquela informação que a gente teve pelo neurônio sensitivo. Esses são os arco-reflexos. Bem, esse é o sistema nervoso central e essa é a maravilhosa forma como ele funciona.